Olá, pessoal. Vamos para a nossa primeira aula, né, de ciências, oitavo ano A, B e C. Professora Rosana Patrícia, Colégio Seduca. Assunto: Sistema Cardiovascular. Pois bem, nós vamos falar um pouco aí sobre a circulação sanguínea, né, já que o sistema cardiovascular é o responsável por essa função, fazer com que o sangue circule pelo nosso corpo, transportando e distribuindo substâncias pelo nosso corpo. Esse sistema tem como componentes o coração, o sangue e os vasos sanguíneos. Vamos falar um pouco sobre o sangue, certo? O sangue, vocês estão vendo aí na imagem, já é um sangue centrifugado no lado direito, onde vocês estão observando aí a separação do plasma, os glóbulos brancos, que são os glóbulos, as células de defesa, e os glóbulos vermelhos, que também podemos chamar de hemácias. Então, as características do sangue são: ele é um líquido viscoso, de cor vermelha, e o seu volume vai variando de mulheres para homem, né, adulto. No caso das mulheres, de 4 a 5 litros, e homens, 6 litros no adulto. Componentes: plasma, que vocês estão observando aí de cor amarelada, e uma porção composta, que é uma porção líquida, e uma porção composta por células variadas e fragmentos, que aí já entra as hemácias, plaquetas, leucócitos. Bem, o plasma, ele é um líquido de cor amarelada, formado por água, proteína, enzima, hormônios, gases. A função dele é equilibrar a quantidade de água no sangue e nos tecidos, proteger contra agentes estranhos e diminuir a perda de sangue após o ferimento. As plaquetas, elas promovem a coagulação sanguínea, deixa o sangue sair pelo corte, o sangue sai pelo corte, fica um pouco mais viscoso, formando assim esse coágulo, certo? Evitando que o indivíduo perca mais sangue. Então, essa é a função das plaquetas, realizar a coagulação sanguínea. E os leucócitos são os glóbulos brancos, que é a defesa do organismo. As hemácias, chamadas também de glóbulos vermelhos, como vocês podem observar aí na imagem, são as células do sangue, elas são as células do sangue. Não tem núcleo, por isso que elas se renovam a cada 120 dias. E tem a hemoglobina presente nele, que vai dar essa coloração avermelhada. Então, assim, o sangue atua no transporte e na distribuição de componentes no organismo. Então, células de defesa, como os leucócitos, gases, como o gás oxigênio, o gás carbônico, que estão relacionados aí com os pulmões e tecidos, nutrientes, resíduos e hormônios. Atuam também na proteção do organismo contra a perda sanguínea após o rompimento dos vasos, que nós vimos anteriormente, quando eu citei as funções das plaquetas e também um pouco uma das funções do plasma. Esse mecanismo de proteção é chamado de coagulação sanguínea. Vocês estão vendo aí uma imagem, uma representação de como atua as plaquetas no processo de coagulação sanguínea. Então, assim, quando um vaso sanguíneo é rompido, as plaquetas migram para o local da lesão e formam um tampão plaquetário, que bloqueia a saída de sangue e estancam pequenos sangramentos. Em situações nas quais a lesão no vaso sanguíneo é grande e o tampão plaquetário não consegue cessar a saída de sangue, as plaquetas liberam substância que iniciam a formação de um tipo de rede, o coágulo sanguíneo, que retém as células do sangue, impedindo assim a sua saída. Então, vocês observam aí no desenho as plaquetas começando a migrarem em torno da lesão para começar a estancar o sangue, certo? Estancar a hemorragia. Nós temos um exame muito importante que realizamos com o sangue, que é o hemograma. O hemograma, ele é dividido em duas partes, eritrograma,
onde você tem aí as hemácias, hemoglobinas, hematócritos, e o leucograma, que eu não coloquei aí na imagem, que nós temos só aí o eritrograma. Então, o leucograma, ele tem aí os leucócitos, blastos, melócitos, que são também de suma importância, cada um com suas funções específicas. O que eu quero que vocês entendam sobre o hemograma é que o hemograma, ele é um exame realizado para você saber como está, né, como estão a quantidade de elementos do sangue. Vocês estão vendo aí, por exemplo, nessa imagem, no seu lado direito, os valores de referência, que indica a quantidade aceitável de cada componente do sangue. E no seu lado esquerdo está o resultado do eritrograma de um paciente, onde os valores estão normais. Os 3 primeiros dados são analisados em conjunto, ou seja, as hemácias, a hemoglobina, o hematócrito, eles são analisados em conjunto. Quando esses valores estão abaixo do valor aceitável, o indivíduo está com anemia. Quando está elevado demais, chamam de excesso de hemácias, o indivíduo está com policitemia, que é o aumento de números de hemácias. Pois bem, temos aí os vasos sanguíneos, certo? Que tem como função transportar nutrientes e gases com a ajuda do sangue para todo o corpo. Classificação de acordo com sua função e diâmetro. Nós temos aí as veias, as artérias e os capilares. Nessa imagem, vocês estão vendo características das veias, das artérias e dos capilares e uma imagem mostrando sua espessura. Então, vamos lá. Na veia, a veia ela leva ao coração o sangue vindo do corpo. As suas paredes são mais finas que as das artérias, então ela tem pouca pressão interna, diferentemente das artérias, que tem suas paredes mais espessas, com um diâmetro maior, porque a pressão que é exercida dentro dela é bem maior. Então, se não fosse essa expressão, essa espessão, né, das suas paredes, elas se romperiam facilmente. Então, as artérias levam sangue do coração a todo o corpo, já que o coração, a bomba dele é bem forte. E os capilares, que são mais finos, menos resistentes, levam sangue aos tecidos para fornecer oxigênio às células. Eles ligam as artérias e as veias. Então, o calibre dele é bem menor. Ele vai distribuir sangue por seu corpo todo, levando oxigenação para as células. E ele se rompe facilmente, diferentemente das artérias e das veias. Vamos lá. Sobre o coração, nós temos aí algumas características, né? É um órgão muscular responsável por bombear o sangue pelos vasos sanguíneos, distribuindo nutrientes e o gás oxigênio ao tecido do corpo. Onde está localizado nosso coração? Ele fica entre os 2 pulmões. A sua maior parte fica ao lado esquerdo do corpo. O coração apresenta 2 câmaras. 2 superiores, que chamamos de átrio direito e átrio esquerdo, e 2 inferiores, que chamamos de ventrículo direito e ventrículo esquerdo, que vocês podem observar nessa imagem aí. Então, nessa imagem aí do coração, no seu lado esquerdo, você tem uma setinha apontando o sangue rico em gás carbônico, vindo do corpo, que vocês podem chamar também esse sangue como sangue venoso. Sangue rico em gás carbônico, indo para os pulmões. Temos aí também o átrio direito, uma válvula que impede o refluxo sanguíneo, e o ventrículo direito. E no outro lado, nós temos aí o sangue oxigenado, indo para o corpo, em vermelho aí. Sangue oxigenado vindo dos pulmões, é como se esse sangue venoso, pobre em gás carbônico, recebesse uma carga de oxigênio nos pulmões. Temos aí o átrio esquerdo e o ventrículo esquerdo também. Bem, nós temos aí a circulação sanguínea pulmonar e sistêmica.
Essa circulação, você pode observar que ele está dividido em duas partes. Então, na circulação pulmonar, o sangue proveniente da região da cabeça e das partes superiores do corpo chega ao coração por meio da veia cava superior, que vocês estão vendo aí no seu lado esquerdo, em verde. Já o sangue proveniente das partes inferiores do corpo chega até a veia cava inferior. O sangue proveniente das veias cava superior e inferior é direcionado para o átrio direito e encaminhado ao ventrículo direito, que bombeia o sangue até os pulmões por meio das artérias pulmonares. Já a circulação sistêmica, o sangue presente nos pulmões recebe gás oxigênio e elimina o gás carbônico. Em seguida, por meio das veias pulmonares, o sangue segue para o átrio esquerdo. Do átrio esquerdo, o sangue segue para o ventrículo esquerdo, de onde é bombeado e distribuído para as demais partes do corpo por meio da artéria aorta, que vocês estão vendo aí na parte superior da imagem de vocês no lado direito. Então, vocês têm aí artéria pulmonar, veia cava, átrio direito, ventrículo direito. E em vermelho, vocês têm aí a aorta, o átrio esquerdo e o ventrículo esquerdo. Não podíamos deixar, né, pessoal, de falar um pouco sobre alguns problemas cardiovasculares que, por N motivos, a pessoa acaba adquirindo. Quando não é hereditário, ela acaba adquirindo devido ao seu mau hábito, ou seja, mau hábito alimentar, sedentarismo, essas coisas. Por exemplo, um infarto no miocárdio. As causas. Temos o histórico familiares, que aí é hereditário, alterações na pressão arterial ou nas taxas de glicose, que é o açúcar, e colesterol LDL, estresse e tabagismo. Todos esses casos aí, eles vão influenciar um infarto do miocárdio. Como se prevenir? Praticar atividade física, ter uma alimentação equilibrada e variada. E temos também a hipertensão arterial. Quando a pessoa mantém a PA, que é a pressão arterial, acima de 12/8, ou seja, mantém um valor persistente maior ou igual a 14/9. Então, essas pessoas já são consideradas hipertensas. Essas pessoas têm que praticar atividade física, dar uma equilibrada na alimentação, evitar comer sal, né? Fazer uma reeducação alimentar para evitar ter problemas cardíacos devido à sua hipertensão. Bem, espero que vocês tenham gostado da aula. Qualquer dúvida, recorram ao livro. E mais uma vez lembrando a vocês, usem máscaras, passem álcool gel, evitem sair, só saia quando necessário, certo? E logo isso vai passar. Abraço.